Boa noite a todos. Esta frase, mãos enferrujadas, ela compõe uma história que já é de domínio público, porque os espíritos de Humberto de Campos e Lúcio falam desse assunto já há muitos anos. E o que eles escreveram, pelo tempo que escreveram, pelas leis, já se tornaram histórias, ideias que já fazem parte do domínio público. Mas o que nos fez chamar a atenção para essa história, especificamente, foi um atendimento mediúnico que ocorreu em uma das nossas sessões mediúnicas recentemente. O que nos chamou exatamente a atenção foi uma mensagem de um espírito protetor falando da inércia. A inércia física, a inércia intelectual e a inércia moral. E logo depois dessas comunicações, dessas mensagens, ou dessa mensagem em particular, aconteceram manifestações de espíritos que foram socorridos em nossa sessão mediúnica, e eles apresentavam um quadro muito curioso. Eles estavam enrijecidos, não conseguiam se mexer, não conseguiam mover o pescoço, movimentando a cabeça de um lado para o outro, sentiam fortes dores lombares, dores nas pernas, as mãos também e os dedos enrijecidos. E exatamente em função desse tipo de atendimento, como orienta Allan Kardec, nós devemos tirar lições de todas as manifestações mediúnicas, porque elas sempre trazem grandes ensinos a respeito dos espíritos que se apresentam no atendimento fraterno das sessões mediúnicas assistenciais. Allan Kardec observa que aqueles espíritos, sejam os sofredores, sejam aqueles outros mais exaltados, chamados de perseguidores ou obsessores, eles podem ser qualquer um de nós depois da desencarnação. Porque, em sua maioria, eles eram pessoas comuns como nós, que vivem, partilham coisas que nós todos partilhamos no cotidiano da existência humana, mas, no entanto, na consequência, depois da desencarnação, eles se viram assim, enrijecidos. A história Mãos Enferrujadas retrata exatamente essa condição de um homem que teve várias oportunidades de trabalhar em benefício do semelhante. Ele teve a preparação devida, estudou, se conscientizou, conseguiu recursos financeiros razoáveis, tinha uma vida relativamente confortável, tudo aquilo que nós podemos considerar de digno, ele tinha dentro da sua vida social, mas ele sempre se esquivava dos convites para trabalhar em obras beneméritas. E ele tinha programação. Dentro do seu programa, do seu planejamento reencarnatório, havia uma previsão de que ele receberia uma estrutura de preparação, justamente os conhecimentos adquiridos, a boa formação intelectual e toda aquela orientação com base nos ensinos espíritas, fazendo reflexões importantíssimas a respeito desse convite que Jesus nos faz para que nos dediquemos ao nosso semelhante. Ele tinha toda essa preparação, além de um suporte financeiro, profissional, que lhe daria a oportunidade de trabalhar na causa do bem com um certo controle financeiro, econômico, porque a sua vida era uma vida estável. Isso tudo ocorre dentro de um plano
de uma planificação reencarnatória cuidadosa. Tudo isso estava providenciado, porém, ele continuava a recusar os convites para servir nas causas benéficas. Não era uma pessoa má, não era alguém que prejudicava o próximo. Ele simplesmente acomodou-se naquela condição confortável, naquela condição intelectual respeitável, e não fez o algo mais, entre aspas, que lhe cabia realizar naquela encarnação. Ele literalmente, como se diz, cruzava os braços e não fazia a sua atividade, aquela que ele deveria partilhar com outros tantos companheiros que se dedicavam a causas relacionadas à criança, à velhice desamparada, à alfabetização de adultos, a orfanatos, a instituições que tinham um programa de trabalho que dependia, claro, como todas as instituições, da mão de obra consciente, do servidor. O próprio Jesus, ele já falava de uma dificuldade que encontraria para a implantação do Evangelho na Terra, dizendo que a seara é imensa e o número de ceareiros é muito reduzido. E que ele iria estar sempre pedindo a Deus para enviar trabalhadores, servidores, para esta seara que é tão grande, que precisa de tantos braços fortes, de pernas dispostas ao serviço dele. E este é um tipo de assunto que sempre é levantado, todas as vezes que existem reuniões nas casas espíritas, encontros de instituições espíritas. Um dos pontos mais colocados sobre as dificuldades encontradas é exatamente este: a falta do trabalhador, da mão de obra, daquela pessoa que vai colocar a mão na massa. E assim, lá estava o nosso irmão enferrujado, recusando-se ao trabalho. De vez em quando ele até permitia fazer uma doação, quando era procurado, dava algum donativo, alguma esmola, mas sempre declinando-se do serviço. E passou a ter aquela vida, depois que se aposentou, extremamente tranquila, entre aspas, sem maiores preocupações, sem maiores aborrecimentos. Até que veio uma doença e veio a desencarnação. E a surpresa deste servidor que desertou do serviço foi se ver com as mãos enrijecidas. Depois de desencarnado, as mãos e os braços viraram pedra. Ele não conseguia se mover. E os espíritos apresentaram essa história, que ele próprio pediu que contasse para os trabalhadores espíritas. Ele mesmo se deu o nome de mãos enferrujadas. Os espíritos que nos acompanham em nossas atividades, eles costumam nos lembrar de uma passagem que Allan Kardec trabalhou no Evangelho segundo o Espiritismo. Quando ele fala, por exemplo, que a mediunidade e os dons espirituais que nós recebemos para determinada tarefa, eles são a nossa enxada, a nossa ferramenta de trabalho. E faz uma analogia, uma comparação. Por exemplo, se eu sou um agricultor, um jardineiro, é lógico, se eu tenho uma ferramenta que é uma enxada para fazer o meu serviço, pela natureza do instrumento já se sabe qual o serviço que eu tenho que executar. E se eu chego na lavoura ou no jardim, olho para a enxada, apenas olho para ela, olho para o serviço a ser feito, e não pego a enxada, e não vou fazer o serviço, a enxada vai enferrujar. O terreno que deveria ser arado vai endurecer. E se algum dia eu resolver trabalhar, pegar a enxada e revolver a terra, eu vou encontrar dificuldades maiores, porque a enxada estará enferrujada e o terreno também estará petrificado. Sobre isso, a reflexão deixada
remete-nos a esta condição. Porque se nós estamos tendo a oportunidade do trabalho, se os instrumentos estão ali à nossa disposição, a lavoura está pronta, esperando a nossa ação efetiva, e se nós, diante desse quadro, nos recusamos a trabalhar, a reflexão nos diz que, quando resolvermos retomar a tarefa em uma outra encarnação, provavelmente, nós vamos encontrar dificuldades ainda maiores, por conta desta negligência, por conta desta deserção. Por isso que as mensagens que chegaram da mediúnica específica mencionada, especialmente a reação de vários espíritos que foram atendidos coletivamente. A mensagem dos protetores nos falando exatamente da inércia. E em minha mente ficou gravada estas 3 palavras. E a semana inteira eu não pude pensar em outra coisa, como se fosse uma fixação, como se fosse algo a ser dito a todos no movimento espírita local. Cuidado com a inércia física, intelectual e moral. Um dia nós poderemos estar enrijecidos, com maiores dificuldades físicas, maiores dificuldades intelectuais, mentais e também do ponto de vista moral. Jesus, em alguns momentos críticos, ele falava sobre esta inércia. E algumas vezes ele usava essa expressão, ó nécias, que é uma expressão dirigida a quem não quer se mobilizar. Lembro-me que há alguns anos, visitando as instituições do Brumado, Divaldo Franco resumiu aquela visita que ele fazia dizendo assim: é isso aí, gente, espiritismo é ação. Nós todos que estamos envolvidos com as mensagens espíritas, que são um convite de Jesus renovado nessa moldura especial do Espiritismo, nós estamos na condição daquele homem que mandou a mensagem através de Chico Xavier, falando do que aconteceu com os seus braços depois da desencarnação, recebendo o título de mãos enferrujadas. Porque muitos de nós estamos exatamente dentro de uma seara. Nós estamos dentro de um local que está nos convidando ao trabalho. Nós estamos recebendo instruções específicas, uma preparação sistemática sobre as condições em que deveremos nos colocar dentro do trabalho. Nós estamos recebendo as ferramentas para trabalhar, inclusive a mediunidade. E se, diante de tanto serviço a ser feito, diante de uma oportunidade programada como essa, nós nos recusarmos à mobilidade, não tenha dúvida de que nós poderemos ser, sim, como disse Kardec, aqueles espíritos enrijecidos que se apresentaram na última sessão mediúnica, aqui nessa semana, de uma das nossas sessões, que são várias que acontecem aqui nessa cidade. O que nós precisamos fazer é exatamente o oposto. As 3 palavras que ficaram registradas: inércia física. Hoje em dia, os profissionais da medicina que avaliam as diversas dores, o mal-estar que muitos de nós apresentamos, eles afirmam que grande parte dessas dores físicas é fruto do sedentarismo. Porque nós estamos nos acomodando com essa vida confortável que a tecnologia nos oferece. Antigamente, para você ligar uma televisão, esperar a válvula esquentar para assistir um programa, você fazia uma verdadeira maratona. Você se levantava várias vezes, ia ao botão, voltava de novo, batia na televisão, mexia para lá, ia lá dentro, voltava de novo. Quando terminava, você já estava suado só para ligar a televisão. Hoje não existe isso.
Você aperta o botãozinho, de agora tem equipamentos que vão chegar no mercado rapidamente, e você entra em casa, de casa você já vai dar um aviso. Liga a televisão, liga o chuveiro, você não vai precisar ligar mais nada. Como é que a gente não vai ficar enrijecido? E essas dores são resolvidas apenas com o movimento. Então os médicos estão pedindo para todos os pacientes, por favor, caminhem pelo menos 1 hora por dia. Porque o nosso corpo é uma máquina. Se ela ficar parada, vai apresentar dores. Vai se fazer uma bateria de exames e não vai se encontrar absolutamente nada. Mas as dores estão ali. O organismo, ele brinca quando está sedentário. Isso é inércia física. A inércia intelectual. Nós, brasileiros, ainda infelizmente, somos reconhecidos mundialmente como pessoas preguiçosas do ponto de vista mental. Nós somos um país, dentre tantos que envolvem com a literatura, nós somos um país, daqueles que mais produz livros. E ao mesmo tempo, a contradição, nós estamos no ranking daqueles que menos leem. Isso é preguiça mental. E essa falta de condicionamento mental para a leitura é tão grande que várias vezes nós escutamos as pessoas que chegam aos cursos da Casa Espírita, e a Casa Espírita ela é movimentada pelo livro, e as pessoas dizem assim, olha, eu não estou conseguindo ler. Eu mal começo a ler, adormeço. Não consigo ler nenhuma página do Evangelho sequer. O que é que eu tenho? Será que eu estou obsidiado? Algumas vezes a gente até pede a pessoa para fazer um tratamento espiritual, para a gente verificar, e a gente quase sempre constata a mesma coisa. Então não tem processo obsessivo nenhum, graças a Deus. O que tem mesmo é preguiça mental. O cérebro da gente, ele é flexível. E se nós não exercitarmos, haverá um atrofiamento. Uma série de doenças psíquicas estão previstas pela Organização Mundial de Saúde, justamente porque nós não estamos nos esforçando intelectualmente. O processo de informatização, as informações acumuladas nos computadores, você precisa de alguma coisa, clica aí, a pesquisa já vem pronta, já imprime, já entrega na escola. Existem casos criminosos de pessoas que fazem monografias, todas pela internet, apresentam nas faculdades, sem terem, na verdade, estudado uma linha sequer. O que se está alertando é que essa preguiça mental vai gerar distúrbios psíquicos, retardamento mental precoce. Teremos problemas de memória, problemas de lapsos, cada vez mais cedo, em função dessa comodidade mental. Allan Kardec, ele propôs em um projeto chamado Projeto 1868, que o Espiritismo ele precisaria ser estudado, porque ele é uma proposta pedagógica, como temos afirmado aqui categoricamente. Então ele propõe que se crie uma escola regular para se estudar as obras espíritas. O maior escritor do planeta Terra é Francisco Cândido Xavier. Escreveu cerca de 412 livros. O segundo maior escritor hoje já é Divaldo Pereira Franco, com mais de 200 livros escritos. Os espíritos superiores insistem na literatura, insistem em nos mandar livros, para que sejamos orientados através do processo da leitura, em primeiro lugar, e o estudo que vem em seguida à leitura. O próprio quantitativo apresentado revela o quanto os espíritos estão nos convidando a ler. A mediunidade de Divaldo e de Chico juntos produziram o maior número de livros por escritor do planeta. Não precisa sinal mais claro do que este. Sendo assim, é impossível que a gente conheça a filosofia espírita sem estudar, sem pegar no livro. Então, se alguém está tendo dificuldades para ler e não tem nenhum problema,
físico que o impeça, nós estamos vivendo já o problema da inércia intelectual. Mas não são poucas, não, as pessoas que falam. Eu começo a ler, dá um cansaço na mente, eu largo no meio. E mesmo assim eu vou lendo, depois eu tenho que voltar tudo de novo, porque eu não lembro de nada que eu li. Veja que é um problema grave, a inércia intelectual. E o Livro dos Espíritos diz exatamente o quê? Que o principal atributo da alma humana é justamente a inteligência. O Espírito Fernando Milanês, ele está falando que nós precisamos desenvolver o cristianismo racional e colocar a razão no cristianismo. Pedindo que a gente procure esforçar a mente para entender a conjuntura da vida, o porquê do sofrimento, o porquê da dor, o porquê da morte, o porquê da vida, fazermos questionamentos e estudá-los. A partir do desenvolvimento da inteligência e dessa compreensão, nós vamos nos tornar pessoas melhores. Nós vamos usar melhor a nossa liberdade e vamos tomar decisões mais sábias sobre o que fazer de nossas vidas, como ocupar o nosso tempo. Mas a inteligência, portanto a razão, é que vai nos munir de material de reflexão para que possamos agir no campo do bem. Se a gente não perceber a grandeza da vida, e a inteligência é um instrumento para isso, nós não vamos chegar naquele outro ponto para vencermos a inércia moral. A inércia moral é a preguiça que o ser humano tem de se autoconhecer, de fazer mergulhos para dentro de si mesmo, para saber quais são as deformidades morais que ainda se demoram dentro da alma. Fazer uma avaliação dimensional do tamanho do nosso orgulho, do tamanho da nossa ambição, do nosso egoísmo e de outras tantas ervas daninhas morais que são as causas da nossa insatisfação, fazendo com que muitas vezes a gente até entre em estado de loucura, desejando até deixar de existir, por pura insatisfação, por não sabermos aproveitar a vida imortal que nos foi dada por Deus. É uma verdadeira falência moral quando o ser humano sente que não é agradável viver, não tem alegria para viver, não tem motivação para abrir os olhos pela manhã, contemplar a natureza e dizer para si mesmo: eu amo a vida, porque ela é bela, ela é consentida, é a maior dádiva, é o maior prêmio do universo. Farei o possível para que essa vida seja grandiosa, seja digna, seja honrada, e para tanto vou cooperar, vou participar, vou solidarizar, vou fraternizar, porque é este o sentido do bom aproveitamento da vida. E Allan Kardec pede que a gente use a inteligência estudando esse material filosófico para que a gente tenha essa coragem intelectual para fazermos a transformação moral, que é a última fase da educação, a mais importante de todas. Porque senão a gente fica com a preguiça moral, com a inércia moral. Eu não vou deixar para a próxima encarnação. Esse negócio de fazer autoanálise, autocrítica, autoobservação, para verificar os vícios, as imperfeições, isso é muito trabalhoso, isso dá uma canseira. Quase todo mundo fala, mas é impossível, é muito difícil. É difícil para quem é preguiçoso. Como diz o adágio popular, a vida é dura para quem é mole. Assim, as nossas reflexões, muito diretas, remetem-nos a esse tipo de observação. E nos colocando, claro,
como se fôssemos aqueles espíritos que estavam ali enrijecidos na sessão mediúnica. Será que nós também não ficaremos assim? Será que nós estamos na inércia física, na inércia intelectual e na inércia moral? São questões importantes para se fazer em momentos como este, em que buscamos a casa espírita para nos iluminarmos. E nós deveríamos fazer exatamente o inverso. O inverso da inércia, que é a ação, que é o trabalho. E gostaria justamente de encerrar este comentário falando de uma história que também faz parte do domínio público das histórias espíritas. Um professor, ele estava com uma vontade imensa de criar uma instituição, um educandário, um projeto social educativo para acolher crianças, especialmente aquelas chamadas crianças de risco, aquelas crianças que não têm estrutura familiar, que são órfãs de pais vivos e muitas vezes abandonadas nas ruas, abandonadas por todos os programas socioeducativos governamentais. Ele tinha um projeto em mãos de construir, lógico, um espaço físico adequado, e ele próprio iria trabalhar um turno gratuitamente para ajudar no apoio a estas crianças que ele via pelas ruas, sem trabalho, sem sentido, sem rumo, entregues às drogas, à mendicância infeliz. Ele recorreu a alguns empresários com seu projeto em mãos, com um orçamento, e colocou-se à disposição e pediu ajuda. Foi a mais ou menos 5 ou 6 empresários da cidade, onde ele morava, e colocou a sua proposta. Eles não demonstraram interesse algum. Por último, no final do dia, ele foi à prefeitura. Esperou o tempo necessário até que conseguiu fazer com que o prefeito ouvisse. Abriu a planta, mostrou o projeto da escola, o curso, à sua disposição para colaborar sem ônus. Ele só precisava de espaço físico para tentar orientar aquelas crianças. Ele já havia até feito um cadastramento para conduzir aquelas crianças ao educandário. O prefeito disse que não tinha recursos, era impossível ajudar. Foi um dia frustrante para aquele homem que queria trabalhar. De volta para casa, muito triste pela falta de apoio, pensando de que maneira ele poderia adquirir aquele educandário, ele ia passando em frente a uma mansão que estava com uma movimentação diferente. Ele parou para observar e viu que a dona da casa movimentava-se de um lado para outro, dando ordens aqui, chamando o jardineiro ali, o garçom lá. Vamos, gente, bora, ligeiro, vamos arrumar. Hoje vamos ter uma grande festa, todas as autoridades, todas as pessoas importantes da cidade vão estar aqui. Vocês têm que andar ligeiro, eu tenho que estar com tudo pronto até a noite. Vocês estão lerdos, bora, gente. E verificou tudo, e olhou que o jardim não estava pronto, o jardineiro estava meio acomodado. Eu vi que não vai dar tempo você podar as plantas logo agora, na entrada, que eu quero fazer uma entrada triunfal. Mas não é possível. E agitada, nervosa, preocupada em não conseguir fazer uma grande festa para os convidados honrados que iriam chegar. Ela observou e viu que aquele homem estava parado ali fora, era o professor observando a movimentação. Disse assim: ei moço, o senhor não quer trabalhar? Ajuda aqui, esse jardineiro aqui não vai dar conta. Dá uma força aqui, por favor, estou aqui, vou ter uma festa. Tem coisas para preparar lá dentro, tem um jantar, tem 1000 coisas para resolver. Será que o senhor poderia dar uma ajuda aqui? Ele abaixou a cabeça, entrou e começou a ajudar o jardineiro. Ele foi fazendo aquilo com tanta boa vontade, percebendo a dificuldade daquela senhora, que ele até esqueceu do seu projeto, da sua frustração, e foi trabalhando, foi cuidando, porque ele tinha uma experiência também nessa área. Quando a moça chegou lá fora, a senhora, que viu a qualidade do jardim em tão pouco tempo, ficou admirado, mas que mão de obra maravilhosa. Aí eu preciso de uma pessoa como essa aqui no meu jantar. O senhor não quer ficar aqui para ajudar também a servir os convidados? Eu vejo que os garçons não estão tão preparados assim à altura desse evento. Ele disse, pois não. E ficou. E aí chegou o momento dos convidados adentrarem, os canapés eram servidos, as pessoas iam chegando, conversando alegremente, bebericando. E aí, eis que um
empresário olhou para aquele homem e disse: eu o conheço de algum lugar. Ele estava com a bandeja na mão, servindo alguns petiscos. Sim, o senhor me conhece. Eu estive na sua empresa hoje, me pedindo ajuda para erguer um educandário socioeducativo. Mas espera aí, o senhor não é um professor? Eu não estou entendendo. O que o senhor está fazendo aqui como garçom? Não, porque a senhora da casa, ela estava apreensiva, passando, pediu ajuda. O empresário ficou comovido. Como assim? O senhor do nada veio ajudar? Sim, por que não? Ele ficou perplexo e falou: para aí, gente. Chamou a senhora, chamou o prefeito, outros empresários. Gente, você sabe quem é esse homem? Vocês não estão vendo? O pessoal olhou o prefeito: é um professor? Sim. A mulher falou: como um professor? Ele estava aí na rua, eu chamei para ajudar. E ele veio, cuidou do jardim. Todos ficaram impressionados com aquela postura. A gentileza, a dedicação, a abnegação, a simplicidade, a humildade daquele homem. Todos ficaram comovidos com aquela postura. Ali mesmo, saiu uma reunião e no mês seguinte, todos os recursos estavam prontos e o educandário foi erguido. Ele está ainda hoje servido lá numa cidade do interior de São Paulo. E isso nos comove, por outro lado, que como existem as pessoas, infelizmente, desertoras, com preguiça mental, preguiça física, preguiça moral, existem tantas outras que não medem sacrifícios, são humildes, dedicadas, fazem o bem sem olhar a quem, não perguntam até quando tem que ficar servindo, não ficam medindo os prós e os contras, se vai valer a pena, se não vai valer a pena se dedicar, se vai ter o seu tempo tomado, enfim, simplesmente deixa fluir o amor, como disse aqui a versão, muito bem trabalhada no sinal desse grupo maravilhoso, né, de harmonia do pop rock romântico, grupos pop. Vamos ter uma outra versão deles agora. Wind of Change, ventos da mudança. Nós todos estamos movidos pela mesma mensagem. Cantores, poetas, escritores, servidores, educadores, homens, mulheres, pais, mães, muitos de nós estamos mobilizados em nome do amor aos filhos, do amor ao semelhante. E nós deveremos nos deixar ser contagiados por essa energia. A energia do amor, que é humilde, que é perseverante, não desiste. Pode receber todos os nãos, mas não desiste. Continua firme, acreditando no bem, acreditando no amor. E foi isso que Jesus ensinou. Dizendo: aquele que perseverar até o fim será salvo. Então vamos deixar-nos ser tocados por esta onda de amor, porque o amor é a força que nos falta. Todas as vezes que nos sentimos com um vazio no coração, podemos ter a certeza, é porque estamos amando pouco. Quem está com o coração cheio de amor, sem reservas, sem exigências, sem cobranças, jamais sentirá o vazio dentro de si. E muito obrigado a todos pela respeitosa atenção.